Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca e hoje eu vou resolver com vocês duas questões do vestibulinho de 2024, segundo semestre. A primeira questão é a questão 31. Ela fala sobre espaço geográfico e ela começa com um texto. Você pode até não saber, mas é um ser geográfico. É da natureza humana estabelecer caminhos, definir e demarcar territórios, contemplar ou produzir paisagens, dividir o todo em regiões e relacionar-se com o espaço geográfico. Mas o que é esse tal de espaço geográfico, afinal? Para o geógrafo brasileiro Milton Santos, o conceito de espaço geográfico é definido como um conjunto indissociável do qual participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. Basicamente, o texto está falando como nós, seres humanos, somos naturalmente ligados ao espaço geográfico. A gente anda por aí, constrói as coisas, muda as paisagens, cria regiões, e tudo isso faz parte da relação com o lugar que a gente vive. E o geógrafo Milton Santos diz que o espaço geográfico é formado por objetos naturais, que seriam rios, montanhas e árvores, por exemplo, e objetos sociais seriam casas, ruas, fábricas e coisas que humanos criam. E a vida em movimento acontece nesse espaço. Então, de acordo com o texto, podemos concluir corretamente que o conceito abordado é... Então, vamos lá, uma por uma. A letra A. Consequência de um arranjo de objetos naturais sem a participação da sociedade, que é vista como um objeto estático. Essa está errada porque o espaço geográfico não existe sem a sociedade, e a sociedade não é estática, ela muda, ela constrói, ela transforma o tempo todo. A B. Produto de relações de cada indivíduo na natureza, sem relação com os movimentos mais amplos da sociedade. Essa também estaria errada porque ela foca só no indivíduo, como se cada pessoa agisse isoladamente. Mas o espaço geográfico é resultado de ações coletivas ligadas à cultura, à economia, à política, e tudo isso são movimentos sociais mais amplos, por isso essa também estaria errada. Alternativa C. Resultado da relação entre o ser humano e o meio no qual ele habita e do qual também faz parte. Essa sim está certa, porque é a definição que o texto apresenta para a gente. O espaço geográfico é construído pela interação entre o ser humano e o ambiente que ele vive. Mas vamos ver por que não seria D e nem aí. A D. Efeito das modificações do núcleo da Terra, do planeta Terra, causadas pelos elementos da natureza. Essa se refere a processos geológicos, como terremotos ou vulcões, então não tem muito a ver com o que a gente está falando, né? E a E, fruto do arranjo astronômico do sistema solar, ou seja, o que chamamos de espaço sideral. Aqui a alternativa confunde o espaço geográfico com o espaço sideral, né? Então o espaço geográfico é terrestre, onde a gente vive, onde a gente se transforma e tudo mais. E o espaço sideral é outra coisa, é o universo, os planetas e as estrelas. Por isso, seria a letra C. Agora a gente vai ver a questão 46. Vamos começar lendo o texto também. Nas grandes cidades, os moradores pobres de alguns bairros centrais são atingidos pela gentrificação. O termo é a forma aportuguesada de gentrification, originalmente empregada para descrever e analisar as transformações em diversos bairros operários em Londres. O conceito de gentrificação se refere a processos de mudanças nas paisagens urbanas, principalmente em situações relacionadas a sinais de degradações físicas sofridas em zonas antigas e populares de cidades, que acabam atraindo moradores com rendas mais elevadas. Então, resumindo, o texto explica que a gentrificação ocorre em bairros antigos e populares das cidades que estão meio abandonados ou degradados. Aí pessoas com maior renda começam a se mudar para esses lugares, o que faz com que os moradores mais pobres sejam expulsos, pois o custo de vida aumenta, né? Então, vamos lá. De acordo com o texto, esse processo ocorre em áreas, vamos uma por uma. Letra A. Urbanas, e caracteriza-se pela chegada de pessoas de menor renda a um ambiente outrora habitado por pessoas de média e de alta renda. Essa é completamente ao contrário da gentrificação, né? Na gentrificação,
quem chega são os mais ricos e os mais pobres são expulsos, eles saem, né? Então não seria a letra A. A letra B. Urbanas, e caracteriza-se pela saída de pessoas de menor poder aquisitivo de uma área que está em processo de valorização e pela chegada de pessoas de maior renda. Essa é exatamente a gentrificação, é exatamente o que o texto diz, então já é a alternativa certa. Mas vamos continuar para ver por que as outras estão erradas, né? A C, rurais, e caracteriza-se pela urbanização, ou seja, o fenômeno de desenvolvimento ou expansão de áreas urbanizadas em espaços rurais. Essa não seria porque a gentrificação acontece em áreas urbanas, né, e não rurais. A D, rurais, e caracteriza-se pela ocupação de áreas políticas por pessoas sem terra, que iniciam um processo de distribuição de pequenos lotes para posterior assentamento em áreas de reforma agrária. Aqui a gente está falando sobre questões agrárias, né? Que não é o tema da nossa questão, não é gentrificação, né? Por isso que a gente não seria. E a última, que é a E, rurais, e caracteriza-se pela expansão de moradias populares nas áreas mais valorizadas dos municípios de médio e pequeno porte, anteriormente ocupadas por moradores de renda alta. Gentrificação não acontece em áreas rurais e não envolve moradias populares chegando. É o oposto, os pobres saem e os ricos entram. E é isso, gente. Resolvemos a 31 e a 46. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima!